Gente, amiga, que prazer estar contigo nessa quinta-feira. Hoje nós vamos começar a carta de Paulo aos Efésios, uma carta que inclusive já conversamos bastante aqui na nossa comunidade, tivemos uma série exclusiva sobre ela. Podes encontrá-la no Facebook e também no YouTube. Eu quero te convidar para compartilhar esse vídeo com as pessoas, teus amigos, pessoal aí do grupo do WhatsApp, pessoal do condomínio, enfim, compartilha com eles. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo vai falar a esta igreja, essa pequena igreja em Éfeso, uma grande cidade, que ele, no versículo 15, ouviu falar da fé que eles têm no Senhor Jesus. A gente está num tempo de comunicação truncada. A gente está num tempo que tem muita gente falando sobre muita coisa, é muita informação, é muita conversa truncada, é muito conteúdo que não informa e é muito conteúdo que, de certa forma, complica a nossa vida, nos deixa confusos. E tem gente falando de muita coisa sem autoridade. Não conhece, não entende, não domina e vai às vezes para a internet e começa a bancar o expert. A verdade é que também se aplica à fé. A gente está numa cultura pós-cristã em que acredita-se que existem diferentes tipos de fés, e tem gente que não tem nenhuma, assim dizem. No entanto, quando falamos de cristianismo, e muitas vezes vejo pessoas dizendo está difícil falar da fé cristã, está difícil falar da Bíblia, está difícil falar de Jesus Cristo, não é possível mais nas escolas, não é possível mais nos ambientes, ou seja, estamos numa cultura onde fé se transformou numa coisa privada, ou seja, eu creio, guardo para mim, fica para mim, no máximo eu, minha família. Às vezes até as reuniões de família ficam confusas e truncadas, porque se esse assunto entra na pauta, já tem muita gente com opiniões divergentes e já tem gente que às vezes não sabe dialogar. No entanto, fé é como um perfume. Se sente, se experimenta e, acima de tudo, faz bem. O apóstolo Paulo, longe de Éfeso, diz que ouviu falar da fé que existe nesta comunidade. Por quê? Certamente porque tinha implicações práticas. Certamente porque esta comunidade se engajava na cidade onde estavam, em Éfeso. Certamente porque serviam pessoas, certamente porque conheciam as necessidades do lugar onde estavam. Eu quero lembrar que no primeiro século os cristãos não tinham Bíblia escrita diretamente. Eles viviam a partir de relatos orais daqueles discípulos e pessoas que estiveram com Jesus, mas a prática da fé deles era constante através do cuidado de pessoas, através do serviço à cidade, e eles entendiam que eram pessoas abençoadoras, ou seja, pessoas que estão ali não para sugar a cidade, estão ali não apenas para ocupar um espaço, e estão ali não apenas para ter os seus encontros bonitos, com boa música e boa iluminação. Eles se reuniam, oravam, lembravam das histórias de Jesus, partilhavam a ceia e de segunda a sábado serviam pessoas na sua cidade. Amavam as pessoas, mudavam realidades. Se importavam com jovens, com crianças, com adolescentes, com órfãos, viúvas, se importavam com estrangeiros, mudavam essas realidades, davam de comer a quem não tinham que comer, davam de vestir a quem não tinham que vestir. Eles estavam nas prisões visitando os encarcerados, eles estavam na beira dos mares cuidando dos náufragos, que existiam as centenas naquela época. Enfim, eu acredito que Paulo não ouviu falar das estruturas de igreja que existia em Éfeso, dos enormes salões, dos enormes edifícios que eles tinham e de quanto isso lembrava o coração deles dessa igreja. Não. Ele lembrava-se e ele ouviu falar da fé prática, ativa, do movimento orgânico, saudável de igreja que existia entre eles, das pessoas que estavam se achegando a esta igreja, porque carregavam e tinham sido impactadas pela maneira viva, prática e amorosa como os cristãos de Éfeso viviam. Fé cristã não tem diretamente, primeiramente, com o fazer, tem a ver com o ser. E é por isso que o cristianismo de hoje, ele
está engessado, porque acreditamos que tem muito a ver com falar, 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 falar. Na verdade, o cristianismo cresce e se fortalece através da prática da fé ativa na vida uns dos outros. Sejamos essa igreja. Quero te convidar a estar nela e participar desse movimento criativo de Deus neste mundo. Grande abraço, até amanhã.